Aí, galera, então vamos lá. Mais um conteúdo aqui, um conteúdo tanto quanto extraordinário. Né? A gente, hoje um dia realmente um tanto quanto histórico para o nosso mercado financeiro, tá bom? A gente já está na terceira janela de interrupção de negociação no Tesouro Direto. Só que mais cedo, ali, ó, por volta de 1h50 da tarde, isso aqui foi um print que eu mandei na minha comunidade de clientes da assessoria da XP. A gente teve aqui IPCA mais 8,25 no 2029, IPCA mais 7,49 no 35 e 7,31 no 45. Então, realmente, taxas muito altas. Então, isso aqui é realmente uma porrada. Isso aqui é realmente uma pancada que a gente tem observado. O mercado precificando um cenário cada vez mais caótico aqui para o nosso país. E aí, vamos lá. Então, considerando toda essa flutuação nas taxas do Tesouro, eu decidi trazer a nossa famosa planilha de preço-teto. Tá? Isso porque a gente faz um valuation aqui usando o modelo de Gordon e a gente desconta isso pegando ali um prêmio de risco e pegando a média ali do Tesouro IPCA, beleza? Então, como a gente está num patamar bem mais elevado, vamos pegar aqui alguns fundos imobiliários, vou olhar para fundos de tijolo, beleza? E daí a gente vai fazer o cálculo de preço-teto considerando algumas premissas, tá bom? Que fique claro que esse vídeo aqui ele não consiste em recomendação de compra ou venda, beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força pro meu canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, beleza? E aproveito para comentar que na descrição aqui do vídeo eu deixei alguns materiais extras. Você consegue acessar essa planilha pelo link que está aí na descrição. Tem o link para o meu curso de fundos imobiliários, tem o link para a comunidade de mídias e investimentos. Então você consegue acessar outros conteúdos na descrição. Galera, então vamos lá. Já estou aqui com o KNRI aberto. Vou usar o Clube já tem toda a consolidação aqui, ele extrai os dados do relatório gerencial dos fundos, beleza? Então, não preciso abrir fundo a fundo para poder pesquisar essa informação. Então, vamos trazer já o nosso KNRI11, tá? Fundo da Quineia, que tem exposição em galpão e laje corporativa. Então, a gente já vê de cara índice de alavancagem 7,71. Então, a nossa alavancagem é de até 10%. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais alguns dados, tá? A gente tem aqui, ó, o dividendo mantendo na casa de R$ 1, beleza? Então, vamos lá, R$ 1. Deixa eu colocar aqui, média do dividendo, R$ 1, beleza? Vacância, a gente está no um dos menores patamares de vacância aí da história do fundo, vacância abaixo de 3%, beleza? Então, vacância até 5%. O prazo médio do KNRI não é uma informação que a gente tem aqui na tela, mas a gente consegue achar no relatório. Quando a gente pega lá o relatório gerencial, a gente vê que o prazo médio remanescente no KNRI está ali entre 2 e 5 anos, beleza? Então, vamos considerar esse cenário aqui. E aí, já que a gente não tem as taxas atuais do Tesouro, beleza? O Tesouro está aqui sem negociação nos outros títulos, eu vou tomar como base esse print aqui que eu tirei, tá bom? Então, como você pode ver, foi uma imagem que eu mandei no WhatsApp, isso aqui eu mandei no grupo lá dos meus clientes da assessoria, 1h54 da tarde, dia 19/12, que é o dia que eu estou gravando esse conteúdo. Então, vamos lá. 7,49 no 35, 7,31 no 45. Então, 7,49, 7,31. Então, vamos dar uma olhada, conferir isso. Boa. E aí, galera, vamos lá. Então, deixa eu zerar a margem de segurança aqui. Beleza? Então, ó, considerando essas premissas aqui de vacância, prazo médio, alavancagem e essas taxas aqui no Tesouro e esse patamar de dividendos, a gente chega num preço teto de R$ 127,66, tá? Comparado ali com o preço atual do fundo, tá? A gente teria um preço teto abaixo do preço atual. Mas quando a gente olha para o PVP do fundo, tá? A gente vê um valor patrimonial aqui de 161, beleza? Então, assim, o valuation de Gordon mostra um preço teto
menor, porque eu estou descontando a uma taxa mais alta, o Tesouro está ficando mais alto, que seria o meu prêmio livre de risco, melhor, minha taxa livre de risco, tá? Mas quando eu olho para o valor patrimonial, eu estou bem descontado. Então você pode fazer um valuation aqui usando o valor patrimonial e usando também esse preço teto. Você pode considerar 50% ali do valuation, o valor patrimonial, 50% esse valor aqui que a gente calculou, beleza? Aí você pode chegar num valuation com uma média ponderada, beleza? Não existe certo ou errado para valuation, mas a gente também tem que ter algumas, às vezes, quando a gente faz algumas correções, a gente tem que ver se o valuation está muito esticado ou não. O fato é, quando a gente aumenta as taxas ali, a nossa taxa livre de risco, eu estou descontando a uma taxa mais alta, então meu valuation vai ficar mais apertado. Se eu fosse, por exemplo, para 6, vou colocar 6 nas duas aqui, olha para onde é meu preço teto, 150, beleza? Então a gente vê que realmente com essa alta nas taxas do Tesouro, o valuation ele fica mais restrito. Boa, então vamos dar uma olhada em outro gigante aqui, XPML11. Então deixa eu colocar aqui no Clube FI, XPML11. Boa, então vamos lá, a gente já vê aqui a alavancagem ligeiramente acima aí de 10%, então a gente pode colocar ali entre 10 e 20. Prazo médio, a gente está falando de participação de shopping, então vamos considerar aí acima de 5 anos, e a vacância, vamos descer um pouquinho, tá? Vacância, a gente vê uma vacância de 4,3, tá? Uma vacância bem saudável também, bem tranquila. E vamos pegar agora a média de dividendos, tá? Então, o fundo vem anunciando ali 92 centavos já de algum tempo, beleza? Então, vamos considerar aqui uma média de 92 centavos. E aí, quando a gente olha para essas premissas, para essa média do Tesouro e essa média de dividendos, a gente vê um preço teto aqui de 114,40. Quando a gente olha para o valor patrimonial 117,42. Esse valor patrimonial foi revisto recentemente, tem vídeo, inclusive, falando sobre isso, tá bom? Então, a gente vê aqui um preço teto sem margem de 114,40. Considerando o preço atual do fundo, a gente ainda tem um upside ali de mais ou menos 25%. Boa, maravilha. Galera, vamos pegar um outro fundo agora. Vamos pegar agora um fundo de renda urbana famoso, TRXF11. Então, vamos dar uma olhada aqui. Índice de alavancagem, 39%. Beleza? Então, a gente tem uma alavancagem aqui acima de 20%. Beleza? Vamos pegar aqui vacância, aqui embaixo, 0,46, uma vacância realmente bem baixa, tá? A média de vacância ali do TRXF é realmente bem baixa. Prazo médio, a gente está falando de um fundo também que tem um prazo médio de vencimento de contratos bem esticado, acima de 15 anos. Então, vamos colocar aqui o nosso TRXF11. E aí, vamos olhar para a nossa média de dividendos. Tá? Então, o fundo ele tem anunciado ali o patamar de 93 centavos. Então, ele vinha praticando 90, teve aqui um pagamento não recorrente de 1,5, tá? O operacional mais uma graninha acumulada em caixa. No último relatório, a gente já teve ali uma atualização do que deve ser pago agora, resultado de dezembro, a gente tem ali uma expectativa entre 2 e 3,50, beleza? Então, a gente deve ter uma parcela não recorrente bem caprichada aí, pelo menos é a expectativa. Mas o operacional do fundo está ali em 93 centavos. E aí, vamos colocar aqui 93 centavos, e daí a gente vê que o preço teto é de 115,65. Quando a gente olha para o valor patrimonial, 104,78. Se você quiser, a gente pode colocar uma margem de segurança aqui, 10%. Preço teto cai para R$ 104,08, ainda assim, bem em linha aqui com o valor patrimonial e ainda assim acima do preço atual do fundo, que dá um upside ali, um potencial de upside de 9,42. Boa, vamos pegar aqui um outro fundo. Vamos pegar um fundo agora de galpão logístico, XPLG, tem feito bastante gestão ativa nos últimos meses, nas últimas semanas. Vamos dar uma olhada aqui no XPLG11, deixa eu zerar aqui o dividendo.
E aí, vamos lá. A nossa alavancagem, 11,19. Então, a alavancagem entre 10 e 20. Boa. Vamos descer aqui. Vacância 1,2, um dos menores patamares de vacância aí na história do fundo, beleza? Prazo médio de vencimento de contratos, tá? A gente tem boa parte ali vencendo para além de 2027, né? Além de 2028 e tudo mais. A gente pode considerar ali um prazo médio entre 2 e 5 anos, tá? O remanescente, beleza? Eu tô. Se a gente consegue encontrar essa informação no relatório gerencial, tá? Mas só em avanço do tempo aqui, também para não ficar um vídeo mais extenso do que ele já vai ficar, vamos considerar aqui entre 2 e 5 anos. Mas você consegue pegar essa informação exata ali no relatório, tá? Se eu colocasse acima de 5 anos, também não mexeria aqui no prêmio de risco. Então, vamos manter entre 2 e 5. Média de dividendos. Então, vamos dar uma olhada. O fundo vem aí praticando patamar de 78 centavos. Beleza? Então, vamos considerar aqui a média de 78 centavos. E aí, considerando esse patamar, a gente tem aqui um preço teto de R$ 96,99. Quando a gente olha para o valor patrimonial, 112,12. Então, a gente pode fazer ali a mesma coisa que a gente fez quando eu falei do KNRI. Pode pegar, fazer um valuation ponderado. Ponderado aqui o preço teto, ponderado também com o valor patrimonial, tá? Então, se a gente tira aqui a margem de segurança, a gente vê um potencial de upside aqui de 11% em relação ao preço atual do fundo. Vamos dar uma olhada mais em outro fundo imobiliário. Vamos pegar agora o BTLG11. Beleza? BTLG. Alavancagem também muito tranquila. Então, vamos colocar aqui BTLG11. Deixa eu zerar aqui o dividendo. Alavancagem de até 10%. Bem tranquila. O fundo anunciou recentemente uma compra gigante de novos imóveis para o seu portfólio. Vacância bem baixa, vacância de 2%. Prazo médio de vencimento de contratos também está falando de um prazo longo acima de 5 anos. E aí, vamos olhar para a média aqui dos dividendos que têm sido praticados. A gente tem também aqui um patamar, a gente veio aqui de um patamar de 76 centavos. Recentemente, a gente subiu para um patamar de 78. Então, vamos considerar uma média aqui de 77 centavos. Considerando isso, a gente tem um preço teto de R$ 98,30. Quando a gente olha para o VP, a gente vê um VP de 104,59. Então, a gente pode também fazer ali um valuation ponderado, beleza? Então, a gente vê que o preço teto ele deu abaixo ali do VP, não tão abaixo do VP, mas deu abaixo, beleza? Olhando só o preço teto, a gente tem um potencial aqui de upside de quase 13%, beleza? Vamos dar uma olhada agora, tá? No PVBI11, pegar um fundo aí de laje corporativa, tá? Uma alavancagem bem baixa, tá? Então vamos colocar aqui PVBI11, tá? Uma alavancagem bem baixa, então até 10%. Prazo médio de vencimento de contratos ali fica entre 2 e 5 anos. E a vacância é um ponto que tem pegado aqui no PVBI, beleza? A gente tem ali um prédio que acabou a renda mínima garantida, daí a gestão está fazendo esse trabalho de buscar ali novos inquilinos. Ponto positivo do PVBI é que a gente está falando de imóveis ali com localizações bem interessantes. Então a gente tem uma vacância aqui de 15,7%. Então a gente tem aqui uma vacância entre 15 e 20, daí a gente já pontua um prêmiozinho de risco aqui. Média dos dividendos, a gente teve uma redução aqui nos dividendos, o patamar agora foi de 55 centavos. Então vamos considerar aqui um patamar de 55 centavos. Considerando isso, a gente tem um preço teto de 68,39, beleza? Preço atual do fundo 67,60, então a gente tem aqui um upside de 1%. Quando a gente olha para o valor patrimonial de 104,91, tá bom? Então a gente pode fazer também o valuation ponderado aqui. Se a gente considera 60 centavos de dividendos, novas locações, a gente já vai para um preço teto de 74,61. Beleza? Então, vamos colocar aqui 55 centavos.
vamos pegar um outro fundo aqui para a gente poder fechar. A LZR. Vamos pegar o nosso alzirão da massa aí. Então, vamos considerar aqui o ALZR. Deixa eu apagar aqui. Vamos considerar o ALZR11. Tá bom? Então, vamos aqui para o ALZR. A gente vê uma alavancagem da ordem de 22%. Então, uma alavancagem um pouquinho mais alta aqui, acima de 20%. Prazo médio é um fundo que tem prazo médio ali remanescente na casa de 8, 9 anos. Essa é uma característica, inclusive, do ALZR, ter contratos mais longos, contratos atípicos na sua maioria. Tá? Vacância zerada. Então, um ponto muito positivo aí para o ALZR. Boa, então vamos considerar aqui média dos dividendos. A gente vê uma certa volatilidade aqui nos dividendos, então o que eu vou fazer? Eu vou considerar os dividendos dos últimos 6 meses, beleza? Então, deixa eu abrir aqui deixa eu colocar... Não vai dar para eu colocar. Deixa eu abrir a calculadora e daí a gente faz aqui a média dos dividendos. Vou considerar os últimos 6 meses. Então, deixa eu colocar para cá e aí vamos lá na tela do ALZR. Então, a gente tem aqui, vou pegar as últimas 6 distribuições. Então, a gente tem 71, mais 76, mais 75, mais 73, mais 78, mais 81. Boa. Dividido isso por 6, a gente tem ali uma média, colocar 76 centavos. Então, a gente tem uma média aqui, para arredondar para cima, 76 centavos. E aí, considerando isso, beleza? A gente tem aqui um preço teto na casa de 94,51, tá bom? E aí tá praticamente empatado com o preço atual do fundo. Quando a gente olha para o valor patrimonial, 104,63, então a gente pode fazer ali também essa ponderação. 50% valor patrimonial, 50% aqui o preço teto. E daí a gente tem o nosso valuation. Beleza? Boa. Galera, então era basicamente isso que eu queria trazer. Como a gente teve... a gente tem tido, né, toda essa escalada nas taxas do Tesouro. Então, de fato, ele não voltou ainda. Então, decidi regravar esse conteúdo ali para alguns fundos imobiliários, fazer esse cálculo do preço teto usando o modelo de Gordon. Que fique claro, de novo, não é uma recomendação de compra ou venda desses fundos, beleza? Então, o intuito aqui é meramente informativo. E aí eu reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se você tiver interesse na planilha, tá? Aqui eu usei aqui, beleza? Opa, aqui você consegue acessar pelo link que tá aí na descrição. Você tem acesso também, você pode encontrar o link para a minha comunidade de milhas e investimentos. Tem o link do meu curso completo de fundos imobiliários também. Enfim, não vai faltar material para você se desenvolver, para você estudar mais, tá bom? Galera, então é isso. Obrigado aí pela sua atenção. Nos vemos, então, no próximo conteúdo. Um forte abraço.